Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo dos triângulos, a gente vai relembrar agora as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Primeiro no triângulo retângulo, depois a gente vai lembrar também que existem relações em triângulos que não são retângulos, tá bom? Partindo do princípio que os triângulos são semelhantes. A mesma ideia, tá? Traz a ideia da semelhança, traz as razões de semelhança entre os lados homólogos, e daqui a gente fez algumas deduções interessantes. A gente chegou à conclusão, por exemplo, de que o seno do ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, ele é a relação entre o cateto oposto, o B, e a hipotenusa A. O mesmo vale aqui para esse triângulo, B' sobre A'. Então, quando eu tenho ali a relação entre cateto oposto e hipotenusa, para o ângulo alfa, isso vai dar sempre uma constante, tá? O cosseno do ângulo alfa a gente chamou a razão entre o cateto adjacente à hipotenusa, tanto C sobre A quanto C' sobre A'. E a tangente do ângulo alfa, a relação entre cateto oposto, B, e cateto adjacente A, ou B', C'. Certo? Então, olhando para esses triângulos aqui, né? Aqui seria B sobre A, aqui seria C sobre A, e aqui seria, então, B sobre C. Beleza? Vamos fazer um exercício para relembrar um pouco disso daí. Então, no triângulo ABC, determine o comprimento do lado AC, que chamou de X. Quando eu olho aqui para o lado AC, ele é o cateto do triângulo oposto ao ângulo beta. Ele é o cateto oposto. E o que eu conheço é o BC, que vale 100. E que é oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, é a hipotenusa. Qual das relações trigonométricas trabalha com hipotenusa e cateto oposto? O seno. Então eu vou dizer que o seno de beta, no caso 57 graus, é a razão entre o cateto oposto AC e a hipotenusa BC. AC é x, BC é 100. Para isolar o x, eu tenho que tirar o 100. O 100 está dividindo. Contrário da divisão, multiplicação. 100 vezes 157. Não joguei na calculadora até esse momento essa operação. Por quê? Porque seno de 57 graus é um valor irracional. Ele pode dar infinitas casas decimais ali, sem padrão de repetição. Então, se eu não tenho a certeza do valor, eu não tenho como precisar esse valor, é sempre melhor deixar para calcular no final. Então, nesse momento, eu jogo esta operação na calculadora. 100 vezes seno de 57 graus, dou igual, e ele retorna para mim, então, este valor com duas casas decimais, o arredondamento aqui. Tá ok? 83,86. Vamos lá, mais algumas aplicações. No triângulo ABC, determine o comprimento do lado AB, mede x. Novamente aqui AB, né? O x é um cateto, só que nesse momento ele é um cateto adjacente ao ângulo beta, que é o de 80 graus, e eu conheço a hipotenusa BC medindo 200. Então agora eu tenho aqui cateto adjacente e hipotenusa para trabalhar. E aí, qual é a relação trigonométrica que mexe com cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Cosseno de 80 é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é o x, a hipotenusa é 200. O contrário da divisão é a multiplicação. Novamente, eu multiplico sem ter calculado o cosseno de 80 anteriormente, para evitar arredondamentos desnecessários. E aí sim, jogando tudo isso aqui na calculadora, vou arredondar o resultado para 34,72. Beleza? Oitavo exercício. O triângulo BCD foi dividido em dois triângulos retângulos através do segmento AC. Então veja que o triângulo BCD originalmente não era um triângulo retângulo. Perfeito? Ele não era um triângulo retângulo. Eu não sabia quais eram as medidas dos seus ângulos ali. Mas eu dividi com o segmento AC, ou seja, a altura, porque aqui forma um ângulo reto, então AC é a altura em relação ao lado BD. E aí eu sei que ele dividiu em ângulos de 20 graus aqui, o beta, e alfa 40 graus aqui para baixo. E esse segmento AC eu conheço.
300. Então, olhando para o triângulo superior, BAC, o 300 é o cateto adjacente ao ângulo de 20 graus. E o x é o cateto oposto ao ângulo de 20 graus. Cateto adjacente e cateto oposto. Qual é a relação trigonométrica que mexe com os dois catetos? É a tangente. É coca, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Então, a tangente de 20 é cateto oposto sobre cateto adjacente, x sobre 300. Vou isolar o x fazendo 300 vezes tangente de 20. A pergunta do enunciado não é o valor do x. Ele não quer só o x, ele quer x mais y. Então sabe o que eu vou fazer? Ou eu não vou fazer? Eu não vou calcular o x agora. Eu vou deixar o x nesse formato. Vou agora pensar no y, ou seja, eu vou olhar no triângulo de baixo. No triângulo de baixo, o 300 ainda é o cateto adjacente. O y é o cateto oposto ao ângulo alfa, agora de 40 graus. Cateto oposto, cateto adjacente, novamente, tangente. Tangente de 40 igual cateto oposto sobre cateto adjacente, coca. Então, eu vou ter y sobre 300, vou tirar o 300 está dividindo, contrário da divisão, multiplicação, y igual a 300 vezes tangente de 40. Logo, agora, para calcular o x mais y, aí sim eu vou jogar essas duas expressões na calculadora. Então, eu vou fazer 300 vezes tangente de 20 mais 300 vezes tangente de 40. De uma vez só, eu chego então neste resultado. X mais y igual a 360,92. Professor, os dois estão multiplicados por 300. Eu poderia colocar assim, em evidência, 300 que multiplica tangente de 20 mais tangente de 40? Com certeza. Se você fizer essa operação aqui na calculadora, vai retornar para você essa expressão, essa relação aqui. Ok? Bom, das relações trigonométricas surgiram algumas razões interessantes, algumas relações importantes. Então, a gente viu seno, corri, cosseno, caí, tangente, coca. Corri, caí na coca, lembra disso. Mas a gente também já percebeu que a tangente é a razão entre o seno e o cosseno. A divisão entre o seno e o cosseno do mesmo ângulo vai dar o valor da tangente daquele ângulo, ok? A gente também percebeu que a soma do seno ao quadrado com o cosseno ao quadrado de um mesmo ângulo dá sempre 1. É o que a gente chamou de relação fundamental. E uma outra relação interessante é quando a gente trabalha com ângulos complementares. No caso desse triângulo retângulo aqui, é como se eu chamasse esse aqui de beta. Tá? Alfa mais beta soma 90 graus. Os dois ângulos agudos de um triângulo retângulo sempre vão somar 90 graus. Porque a soma interna tem que dar 180, o outro já vale 90, ok? E aí eu tenho seno cateto oposto sobre hipotenusa. Só que o que é oposto para um é adjacente para o outro. Por isso eu tenho que o seno de alfa e o cosseno de beta são iguais e que o cosseno de alfa e o seno de beta são iguais. Então eu tenho essas duas razões interessantes aqui. Quando dois ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro e o cosseno de um é o seno do outro. E a tangente de um é o inverso da tangente do outro, porque eu troquei justamente os catetos de posição. Quem era adjacente virou oposto, quem era oposto virou adjacente. Eu inverti aquela razão da tangente. Beleza? Vamos aplicar isso aqui neste problema. Então, olha lá. Sabendo que no triângulo ABC, retângulo em A, o lado AB mede 10 centímetros. Então, AB mede 10 centímetros. E seno de alfa igual a 3 quartos. Seno de alfa é 3 quartos. Determine o lado BC. BC é a hipotenusa. Ok? BC, vou chamar de X aqui por enquanto, é a hipotenusa. Só que o 10 é o cateto adjacente ao alfa. E o BC é a hipotenusa. E a relação entre cateto adjacente e hipotenusa não se dá através do seno, se dá através do cosseno. Ah, professor, mas eu posso usar o seno aqui de alguma maneira? Não, porque você também não conhece esse cateto oposto. Você não tem como usar esse seno. Você precisa do cosseno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, trabalhar aqui a relação fundamental.
O seno é 3/4, 3/4 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado igual a 1. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, vai ficar 9/16. Vou subtrair isso, então, para isolar o cosseno ao quadrado. 1 inteiro são 16/16. Se eu tiro 9/16, sobram 7/16. E para tirar esse quadrado daqui, mais ou menos raiz quadrada. Ah, senhor, já nem vou pôr o menos que não faz sentido. Calma, faz sentido em alguns casos, para o cosseno, para o seno. A gente precisa ter um pouquinho mais de calma nisso. Vocês estudaram no módulo anterior a parte de trigonometria e viram que no segundo e terceiro quadrante da circunferência trigonométrica o cosseno é negativo. Viram que no terceiro e no quarto quadrante da circunferência trigonométrica o seno é negativo. Então esse quadrado aqui deve sim colocar o mais ou menos. Lógico, quando você olha para um triângulo retângulo, esse alfa, ele com certeza é um ângulo agudo. A gente sabe que alfa é menor que 90 graus. Isso aqui garante para a gente, então, que o cosseno vai ser positivo. O 7 você deixa dentro da raiz quadrada de 16 é 4, então raiz de 7/4. Opa, achei o valor do cosseno. Esse é o cosseno de alfa. Só que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então eu tenho cosseno de alfa igual a AB, que é o cateto adjacente, sobre BC, que é a hipotenusa. E o BC é justamente quem eu quero calcular. O cosseno de alfa é raiz de 7/4, o AB mede 10 e o BC eu quero calcular. O que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Raiz de 7 vezes BC igual a 40. Vou dividir isso por raiz de 7, 40 raiz de 7. É lógico que seria mais elegante fazer aqui a racionalização, né? Ficaria aqui 40 raiz de 7 sobre 7 centímetros. Ou já também colocado aqui arredondado, 15,11 centímetros. Legal? Pessoal, para não ficar um vídeo muito extenso esse aqui da trigonometria, eu vou trabalhar no próximo vídeo a trigonometria em triângulos não retângulos. Ou seja, lei dos senos e lei dos cossenos. Beleza? Segue aí então para o próximo vídeo para a gente continuar o assunto.